Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Mente Fértil. Nesse novo projeto, a minha ideia é compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre os principais aspectos da reprodução assistida, mas também compartilhar um pouco sobre outros aspectos relacionados à fertilidade, à infertilidade, aos tratamentos e à maternidade em si. E para esse primeiro episódio, antes da gente sair falando de conteúdo, eu queria contar um pouquinho mais sobre mim, quem que é o Alexandre Lobel, como que eu cheguei até aqui. E para isso, em vez de eu ficar fazendo um monólogo aqui, eu trouxe a Alessandra, que é uma grande amiga minha. E Ale, conta um pouquinho como que você me conheceu e acho que o pessoal vai entender por que eu escolhi para você vir aqui hoje. Nós nos conhecemos há 7 anos e em 2017 eu me casei e dali a gente começou as tentativas da gravidez. A gente tentou durante 1 ano e isso não aconteceu. E aí eu conheci o Dr. Alexandre como médico, né? Até então era só como amigo. E a gente fez o tratamento e deu super certo. Temos o Benjamin hoje aí com 3 meses. É um processo muito desgastante, o tentar engravidar e não conseguir. É doído. Todo mês é doído. E lidar com isso é muito complicado sozinho. Por isso que foi muito mais fácil ter você acompanhando quando a gente decidiu. Porque você tem um parceiro ali naquele momento. Do contrário, você tá sozinha. Todo mês aquilo é triste. E você se vê sem ter caminho para onde ir, porque você tá sozinha. E quando a gente começa um tratamento com um profissional, por mais que deu beta negativo, você tem um profissional ali te dizendo que tem um caminho ainda para seguir, que você não tá mais tão sozinho. Então isso faz a diferença. Então vocês viram por que eu trouxe a Lê, a perspectiva dela é uma visão de tentante, agora felizmente tá tudo bem, né? A gente conseguiu, ótimo. Vocês conseguiram a gestação. E eu pedi para ela vir aqui porque, assim, ao invés de eu ficar só falando um pouco sobre mim, eu queria saber também o que as pacientes podem querer saber do médico, né? O que é importante quando você vai escolher o seu médico, o que você gostaria de saber. Então, pode me perguntar o que você quiser. Então, vamos lá. Por que você escolheu fazer medicina? Essa é uma pergunta acho que eu já ouvi várias vezes e, sinceramente, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de responder porque eu não fui aquela criança que brincava com as coisas de médico e sempre falava para todo mundo que ia ser médico. A minha ideia inicial era ser advogado, isso até a 8ª série do primário. Eu sempre pensei em ser advogado, inclusive eu fiz vestibular para direito, aquele vestibular do meio do ano, eu acabei prestando, sei lá, né, vai saber. Eu já queria medicina nessa época, mas eu ainda prestei, acho que tinha um pezinho ainda no direito. Assim, como eu te falei, eu sempre pensei muito na parte do direito porque eu via uma oportunidade de ajudar as pessoas. Eu achava que era um caminho interessante, eu gostava um pouco dessa questão de regras, de protocolos e o que fazer em cada situação. Eu achava que o direito pudesse me trazer isso. E aí quando eu fui para o colegial, eu comecei a estudar mais a parte de biologia e eu comecei a gostar mais dessa área de química, biologia, e fui me interessando, e no colégio que eu estudei, é um colégio aqui de São Paulo que tem muitas pessoas que querem fazer medicina. Então eu acho que eu acabei, pegando um pouco de gosto, porque as outras pessoas falavam, mas aí quando chega aquela hora do vestibular, né, que é você com a prova, e você vai fazer a inscrição, acho que essas influências externas acabam tendo menos peso. Eu vi que a medicina, todas as profissões você acaba ajudando alguém, né? É difícil você não ajudar uma pessoa no seu dia a dia, assim. Por mais que seja um garçom vai lá e ajuda, a pessoa está querendo comer, você vai lá e serve a pessoa. Da mesma forma, um advogado que ajuda, um engenheiro que ajuda construindo a casa. E a medicina, da mesma forma, ajuda. Mas eu via assim, a medicina você pegar a pessoa no momento de muita fragilidade. Uma pessoa que está muito necessitada e que eu pudesse ajudar ela nessa situação. Em que ela tivesse, realmente, eu sentisse que eu estava fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Então eu pensei muito nisso. E também acho que a parte do desafio.
A medicina é colocada como uma especialidade muito desafiadora, e realmente é. A gente precisa estudar bastante, tem que estar sempre se envolvendo, sempre estudando, sempre pesquisando, para conseguir prover um melhor tratamento. É claro que se você quiser ser um médico medíocre, você consegue. Você não estuda mais nada, não faz nada e tá tudo bem. E para por aí. O feijão com arroz você vai conseguir fazer, talvez aqueles casos mais difíceis você vai deixar a desejar, mas o desafio da medicina foi também uma coisa que me atraiu muito. Conta um pouco sobre a sua formação. Durante a minha formação, desde pequeno, eu estudei num colégio que era uma escola que não tinha prova, era uma escola que tinha muito mais uma visão construtivista de formar um indivíduo, e tanto que eles nem davam nota, nada disso, era o professor que te avaliava. E eu vim fazendo, a partir da quinta série, aí sim, tinha prova só para você se acostumar quando chegasse no colegial. Tá. E isso foi muito legal, assim, em sala pequena, contato muito próximo. Quando eu fui para o colegial, era outro colégio, a gente precisava mudar. E aí eu decidi ir para o Bandeirantes, que era um colégio bastante forte aqui em São Paulo. Hoje, assim, sinceramente, eu já nem sei como é que está direito, eu não tenho acompanhado. Mas era um colégio muito forte. Assim, a maioria das pessoas falam, você tá louco, o que você tá indo fazer nesse colégio? Não é sua cara, você não vai se dar bem lá, você vai reprovar. E só eu percebi que esse era o caminho que eu queria seguir. E eu ia me dedicar, e deu super certo, eu gostei bastante do colégio, também me ajudou muito na formação de raciocínio, como pensar, como encarar os problemas. E eu estudei, fiz cursinho e entrei na faculdade na USP, aqui de São Paulo, na Universidade de São Paulo, em que eu fiz o curso de medicina durante os 6 anos, fiz grandes amigos, fui para residência aqui no Hospital das Clínicas também, lá no HC, que é a continuação da USP, né? Sim. É a residência da USP. E já estava lá, assim, já conhecia todos os processos, conhecia todo mundo. E quando eu fui para a reprodução assistida, eu não me imaginava em outro local que não fosse lá no Hospital das Clínicas. E fiz a minha formação lá e continuo lá agora, terminando agora o meu doutorado, que devo defender em breve. E não sei ainda se vai acabar a minha vida acadêmica aí ou se eu vou continuar, de repente um pós-doc. Não sei ainda. Mas a minha formação acabou sendo toda no mesmo local. Tive a oportunidade de ir para fora do Brasil. Fiquei na Cornell University, que foi uma universidade de Nova York, que eu fiz uma pós-graduação de pesquisa. E foi muito legal também. Como eu gosto também bastante dessa parte de gestão, e entender os processos, avaliação de custo, a gente sempre tem que ter isso em mente, por mais que você fale, mas o convênio paga, o SUS paga, alguém está pagando essa conta. E essa foi uma área que me interessou para fazer uma medicina sustentável, eu sempre tenho isso em mente, então eu decidi fazer o MBA de Gestão em Saúde na Fundação Getúlio Vargas, na GV, e que eu finalizei também tem alguns anos, e foi bastante importante também para a minha formação. Por que você se especializou em ginecologia e obstetrícia? A parte da ginecologia foi bem legal, porque eu nunca tinha pensado em fazer ginecologia. Assim. Durante os 6 anos da faculdade, não teve grandes momentos que eu pensava mesmo em ginecologia. Mas tinha outra ideia? Eu pensava muito em clínica e radiologia. Assim, quando eu entrei na faculdade, assim, na verdade, eu entrei na faculdade, naquele primeiro dia, eu pensava um pouco em psiquiatria. Questão da mente humana, esse contato, conversa com as pessoas. Aí já no começo eu senti que não era muito para mim psiquiatria. Eu comecei a gostar de clínica no 4º ano, que é uma matéria que a gente vai passando nos estágios e você sente um pouquinho house, né? A gente sentava naquelas mesas com os alunos e um professor e a gente pegava um caso bastante complexo e cada um ia falando uma hipótese e aquilo eu gostava muito, assim, um mini house, Sim. Assim, o house da vida real, né? Aquela série. E aí eu comecei a gostar. A radiologia era uma área que eu gostava bastante, de interpretação de imagem. A radiologia me atraía porque era uma especialidade que você precisa saber muito. Assim, às vezes parece fácil, né? Ver uma tomografia, ver um raio-x, fazer um ultrassom. Você precisa saber muito de várias especialidades. Tá. Você não pode saber só ginecologia, porque se tiver alguma coisa lá na pelve da mulher e for intestinal, você tem que saber ver aquela lesão. Então, radiologia era uma área que me chamava bastante atenção. Mas eu sentia que eu ia ter falta do contato com os pacientes. E a clínica, pelo contrário, né? Você tinha muito contato com os pacientes,
Mas a clínica, às vezes, é uma especialidade que, na minha opinião, tá? É uma especialidade em que você fica pensando muito, assim, você fica elucubrando muito aquele caso, e pensando, e debatendo, e discutindo, mas você não consegue, sabe? Demora para você conseguir resolver o problema. E aí eu comecei a pensar na parte cirúrgica. No começo, assim, cirurgia não era uma coisa que eu gostava muito. Eu tinha talvez um pouco de medo, sabe? De não dar conta do recado, não conseguir fazer o procedimento, de não conseguir completar a cirurgia de forma bem feita. Mas aí, dentro dos estágios, eu comecei nas aulas de técnica cirúrgica, eu comecei a pegar gosto um pouquinho, mas ainda não estava nada definido. E aí no quinto ano, a gente começa o internato. E o internato é uma parte da faculdade que formam pequenos grupos de alunos e você vai passando por diversas áreas do hospital, praticamente todas as especialidades. Então você passa alguns meses na pediatria, aí você passa na parte de cirurgia, clínica, e você vai rodando isso dentro do hospital, pronto-socorro, ambulatório, consulta, você vai passando por todas essas áreas. E o primeiro estágio que eu tive foi de ginecologia. Era ginecologia e depois obstetrícia. E aí nesses dois estágios, assim, eu gostei muito, foi muito legal. Eu achava que era um pouco pela empolgação de estar no estágio, sabe? De realmente começar a atender o paciente, examinar, de entrar em cirurgia. A novidade. Exatamente, a novidade. Eu sentia que era putz, agora eu tô virando médico de verdade. Foi para isso que eu entrei na faculdade, não foi para ficar nas aulas de bioquímica. A faculdade é isso. E é óbvio que a gente precisa de toda a base para chegar lá, mas naquela ânsia, né, de querer terminar e querer realmente virar médico, ali eu estava sentindo que era o momento. E esses estágios foram muito legais, assim, eu gostei muito. A parte cirúrgica da ginecologia, a gente teve discussões com alguns grandes professores da área, e foi muito legal. A gente foi para obstetrícia, e o estágio do quinto ano da obstetrícia lá na minha faculdade era um estágio que a gente entrava muito em parto. Você praticamente fazia o parto sozinho. Eu achava que era sozinho, na verdade vinha um professor por trás e colocava a mão, e ele que estava fazendo, mas eu sentia que eu estava fazendo. E foi muito legal, assim, eu gostei muito, mas eu tinha talvez um pouco de preconceito assim, com ginecologia. Eu falei, não, ginecologia, sei lá, ficar fazendo parto, vou fazer outras coisas. E deixei aquilo de lado. E foi passando os estágios. E eu gostei muito, assim, foi muito legal. Várias áreas eu gostava bastante, mas nenhuma, sabe, brilhava. E eu fiquei rodando os estágios, nessa dúvida. E aí no sexto ano, que é quando a gente tem que decidir, um pouquinho antes de acabar a faculdade, uns 2, 3 meses antes de acabar a faculdade, eu estava rodando no estágio que eu precisava escolher, era o estágio da obstetrícia. Tava quase o ciclo se fechando, né? E aí também foi um estágio muito legal de obstetrícia de alta complexidade, pré-natal alto risco, casos gravíssimos, lá no Hospital das Clínicas, que é o maior hospital da América Latina. Então, assim, drena todos os casos graves, acabou indo para lá, quase todos. E foi muito legal o estágio. E aí eu fiquei muito na dúvida, eu comecei a considerar fazer ginecologia e obstetrícia. Eu lembro que teve um jantar de família que uma amiga da família perguntou pra mim, né, que ela é médica, ela é psiquiatra, e ela perguntou, e aí, o que você vai fazer? Aí eu falei, não sei e tal. E a minha mãe falou, acho que ele vai fazer ginecologia. Aí eu olhei e falei, imagina, você tá louca, jamais fazer ginecologia. Aí essa amiga da família perguntou, mas por quê? Ela falou, porque foi o estágio que ele mais, sabe, ele chegava mais empolgado em casa. Era que eu via que ele estava mais feliz, assim. E realmente era, assim, foi o momento que eu mais gostei. E aí, eu ainda tinha alguns receios, alguns medos, só que aí eu fui conversar, falei, para tirar, eu não vou conseguir ter certeza, né, eu só teria certeza fazendo as 3, e aí é uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. E não tem jeito, você escolhe um caminho, você nunca sabe como vai ser o outro. Sempre dá para você voltar atrás e tomar outra atitude, mas vão ter passado alguns anos, você vai ser uma pessoa diferente. Sim. Então chega aquela hora que você tem que escolher. E aí eu fui conversar com 3 médicos, um radiologista, um ginecologista e um clínico, que é um cardiologista. E eu conversei com os 3, e os 3 me falaram coisas bastante parecidas, assim, os 3 super empolgados e realizados com a sua escolha. Nenhum deles colocou coisas negativas, mas uma coisa que os 3 me falaram foi que se eu quisesse ser um bom médico, se eu quisesse realmente me destacar, ia precisar estudar muito e eu precisava me dedicar muito, não importa o que fosse.
que uma das coisas que eu ficava muito assim com a ginecologia obstetrícia, com a GO, era a demanda que eu ia ter das pacientes. Eu fiquei com medo um pouco, assim, será que essas coisas delas ficarem me ligando, parto à noite, ter que sair de madrugada correndo, talvez clínico não tenha tanto isso, talvez o radiologista não tenha tanto isso. E aí os três me falaram assim, a mensagem que eu saí é assim, você pode optar por praticar essa medicina, você pode optar por fazer um plantão, por exemplo, ou ter o seu consultório, um ambulatório fechado, que você está lá das 7 às 7, das 7 às 4, o horário que você fizer, e acabou lá e acabou. Você vai embora, você vai para sua casa, você esquece que você é médico. E tá tudo bem. Assim, é uma prática, não tem nada de errado com isso. É um caminho que é um caminho que você vai seguir. Vai ter alguns ônus e alguns bônus. Talvez você não vai ter um contato tão perto com o paciente, a sua relação médico-paciente não vai ser tão próxima. É verdade. Mas você vai ter o seu final de semana livre, você vai ter os seus horários livres, você vai para casa, você esquece, vai estar com a sua família, você vai aproveitar. E tá tudo bem, é um caminho. Mas quando eu parei para me perguntar, e foi um dos médicos que perguntou, mas o que você quer da medicina? O que você quer? E claro que a parte financeira é importante, é óbvio. Sim. Todo mundo, ninguém tem uma figurinha que tem lá uma menina que é médica e fala, mas você tem que atender por amor. Fala, eu fui pagar uma conta, dar um abraço na pessoa, eu levei um soco. Não dá, assim. Tem que ter o amor? Tem que, mas você também precisa da parte financeira. Agora, se você escolher um caminho que você não vai estar contente, não importa o dinheiro, assim, você não vai se realizar, vai ser uma coisa maçante, você vai fazer pro resto da sua vida. Sim. Então, quando eu parei para pensar o que eu realmente queria, eu vi que eu quero isso, assim, é o que me move, é estar perto das pessoas, é dar o meu máximo. Eu não conseguiria fazer menos que isso. Pela metade. Eu não conseguiria fazer pela metade, eu não me sentiria bem. Então, eu falei, eu vou ter que dar meu 100%, só assim que eu vou ser feliz. Uhum. E se for para dar o 100%, eu vou dar o 100% na obstetrícia, e tá tudo certo, e na ginecologia, e vai ser isso. E, sinceramente, assim, hoje, é uma das coisas que menos, assim, não me incomoda. O que eu achei que fosse ser mais duro para mim, que era paciente ligando, perder final de semana. Lógico que eu gosto de estar com a minha família, com a minha esposa, fazer minhas coisas com os amigos, mas não é uma coisa assim, não é uma coisa maçante, massacrante que eu sofro de, vou ter que sair essa noite para fazer uma cirurgia, teve uma urgência, eu vou ter que vir num sábado. Hoje, por exemplo, que a gente está gravando é sábado. Sim. E tá tudo bem, eu já atendi 3 pacientes hoje, eu já fui passar numa alta e tá tudo bem, assim, virou parte da minha rotina e eu não tenho nenhum sofrimento em relação a isso. Tá feliz com a decisão? Com certeza, com certeza. Como é que você se decidiu pela reprodução assistida? A reprodução, acho que talvez foi a decisão mais fácil das 3, foi a mais fácil. Quando eu estava no 2º ano da minha residência, então na formação do médico, né, do especialista em reprodução humana, a gente faz 6 anos de medicina, depois 3 anos de especialização em ginecologia e obstetrícia, e depois mais 1 ano ou 2 anos, dependendo do local, isso aí não está muito bem estabelecido ainda, na especialização de reprodução humana. Quando eu estava no 2º ano da residência, eu já comecei a acompanhar alguns médicos fora da residência mesmo, ajudava em parto, entrava em cirurgia, acompanhava no consultório, qualquer tempo livre que eu tinha na residência, ou eu estava fazendo um plantão, ou eu estava acompanhando um médico. E eu comecei a, realmente assim, nessa hora eu tive certeza da minha escolha de ginecologia e obstetrícia. E eu comecei a acompanhar, eu comecei a entrar em alguns partos, eu comecei a atender algumas pacientes. E no final do R3, que é o 3º ano da residência, eu já estava atendendo pacientes de obstetrícia, eu já estava acompanhando, eu fazia praticamente um pré-natal em conjunto com um médico que já era formado. A gente fazia praticamente junto e a paciente sabia. E às vezes ela até preferia passar comigo, acho que não sei se eu estava muito na ansiedade de fazer a melhor coisa possível, e era muito legal. E eu comecei a fazer obstetrícia, comecei a fazer os partos e gostava, mas depois de um tempo eu sentia que não era 100% daquilo. É maravilhoso você fazer um parto, você poder trazer uma criança para o mundo, assim, é uma sensação indescritível. Você ouvir o choro, você cortar o cordão, você entregar para os pais o bebê, assim, é maravilhoso. Mas depois de um tempo eu senti que estava faltando alguma coisa ainda, não estava completo, assim. E aí eu comecei a olhar nas outras áreas, também na residência você vai passando nas várias especialidades, e aí no final da residência eu passei na parte da reprodução humana,
E aí depois que eu passei lá no estágio, eu vi que não, realmente é isso. Você, por mais que não seja a infertilidade, não seja, a pessoa não morre de infertilidade, não seja uma doença que mata, o sofrimento é muito grande. Assim, o fato de você não conseguir procriar, né, da parte mais básica, mais animal da palavra é isso, né? A perpetuação da espécie depende disso. Então deve ter alguma coisa nos nossos genes que move a pessoa a querer procriar. Senão as espécies acabariam. Sim. E quando a pessoa não consegue isso, o casal não consegue a gravidez, é um momento de muito sofrimento. E você conseguir pegar esse casal que está num momento assim de extrema angústia e levar para uma posição em que eles conseguem a gestação é maravilhoso, assim, é mais do que o parto para mim, assim, para mim, óbvio, sim, né? Mas é muito mais do que fazer o parto. Então, tanto que hoje eu nem faço mais obstetrícia. Sim. Eu fiquei focado totalmente na parte da reprodução humana e, sim, estou muito, muito, muito feliz com essa escolha. Eu vou te falar de mim. Eu passei muito tempo da minha vida, assim, não pensando nisso e não querendo, mas realmente chega um momento que isso começa a pesar, assim. E aí você começa a pensar, e por que não, e por que não, e por que não? E no momento que eu decidi, quero, e aí você não consegue. E aí você fala, opa, o que aconteceu, né? E agora, né? E agora? Aí eu, pelo menos, eu primeiro me culpei muito. Será que deixei passar? Né? Poxa, por que eu não tentei antes? Por que não foi lá atrás? E aí você tenta, e tenta, e tenta, e o tempo vai passando. E aí eu ainda tinha um ponto aí que ia contra mim, que era a idade. E a idade vai chegando e aí vai ficando mais difícil. E aí realmente você vai ficando muito angustiante. É tudo muito angustiante, assim. E aí quando vem um beta positivo, você fala, pô, deu certo, isso, deu tudo certo. Era isso. Sim, né? Sim. Não, é muito legal. Assim, o papel que você desempenha na vida das pessoas é incrível. Pelo menos na minha, fez uma diferença é muito legal mesmo. Enorme. Muito mesmo. Por que você optou por não fazer partos? Eu já fiz bastante. Sim, eu participei, inclusive, aqui no Hospital Albert Einstein, que é onde eu atendo hoje. Tem um programa para funcionárias que engravidaram, ou esposa de funcionários. E é um programa muito legal. E foi assim, eu atendi muitas mulheres depois que eu me formei. Eu fazia muito obstetrícia, fazia muito pré-natal. Tinha meses assim que era mais do que um parto a cada dia sim, dia não. Sim, teve mês que eu acabei entrando mais de 20 partos no mês. Então assim, é muita coisa. É muito desgastante isso de precisar sair, às vezes, porque a gente fazia uma obstetrícia com muito foco em parto normal, parto vaginal. Então você acaba esperando a paciente ter trabalho de parto, você só vai indicar cesárea realmente quando a paciente tem muito desejo ou quando não vai nascer por via vaginal, tem alguma coisa que vai estar impedindo o parto vaginal. Então, assim, eu fiz muito já, claro que não igual os meus professores que estão há 20 anos fazendo obstetrícia, mas eu tive um gosto muito grande pela obstetrícia e eu gostava muito, era muito legal. Mas quando eu fui para a parte da reprodução e que eu realmente me achei, eu percebi algumas coisas. Então, primeiro, quando eu faço o tratamento, é inerente que a paciente crie um vínculo. Assim, é impossível que a paciente não crie um vínculo comigo. Só que muitas vezes a paciente já tem um médico. Então, eu não me sentia bem quando eu estava num tratamento e eu via que a paciente queria continuar comigo. E às vezes ela estava com um médico excelente, médico assim muito bom, que eu sabia que talvez fizesse um pré-natal melhor do que o meu. Tá. Mas pelo vínculo que eu criava com a paciente, eu sentia que ela queria ficar comigo. Então isso eu ia gerar tanto um problema para a paciente, eu ia colocar uma dúvida na cabeça dela, e agora? Será que eu largo o meu médico e fico agora com o Alexandre? Ou será que ele vai ficar magoado se eu parar de fazer o tratamento com ele, o pré-natal com ele, e voltar para o meu médico? Será que ele vai sentir alguma coisa? Então eu não queria colocar a paciente nessa posição. E eu também não queria me colocar nessa posição de, por exemplo, se fosse um amigo que tivesse me encaminhado aquela paciente, eu ia querer que ela voltasse para aquele médico. Então eu também não queria me colocar na posição de falar para a paciente, ó, agora você volta para o seu médico, e de repente ela sair e ter uma gestante lá me esperando para passar numa consulta comigo, sabe? Então, tanto para me proteger quanto para proteger a paciente, eu decidi
um dos motivos que eu decidi parar a obstetrícia foi esse. Então, até do ponto de vista ético, não tem nenhum conflito de interesse com os outros colegas, para eu poder, sabe, devolver o caso. Se a paciente, óbvio, se ela quiser, se ela não quiser, ela vai para outro médico também, tá tudo bem. Mas para ela ter a tranquilidade de voltar para o médico dela, ou para a médica dela, e esse foi um dos motivos. E o segundo motivo é que a área da reprodução humana é uma área que demanda muito estudo, porque é uma subespecialidade que ainda tem muita inovação acontecendo, tem muitas descobertas, tem muita coisa que a gente não sabe dentro da reprodução humana, e isso também foi uma das coisas que me motivou a ir para a área, porque talvez se tivesse uma caixinha fechada, faça isso, você traz um robô aqui e faz, e pronto. E a área da reprodução humana é uma área que dá muita possibilidade da gente pensar em alternativas, sabe, pensar fora da caixa, você quer, desculpa o clichê, mas você conseguir pensar de uma forma mais global e entender pequenas peculiaridades e como que aquilo pode fazer diferença no tratamento daquele casal. Então, demanda muito estudo. E a obstetrícia é muita responsabilidade também. Você ter a vida da mãe de uma criança nas suas mãos é muita responsabilidade. E eu senti que eu não conseguiria me dedicar para as duas áreas como eu gostaria. Tá. Pensando assim, de atendimento mesmo. Sim. Eu consegui fazer... Porque quando você... Tudo bem, você faz um caso, aí você faz outro, você vai levando. Agora você tem 10 gestantes, 20 gestantes. Você não pode deixar a peteca cair, você tem que ter todo o conhecimento, sabe, na ponta da língua. E eu tinha medo. Eu teria medo de fazer uma obstetrícia de amplo espectro e atender todos os pacientes pré-natal alto risco, sem poder estudar tudo o que eu gostaria. Tá. Então foi um segundo motivo que eu decidi não fazer mais pré-natal e parto. Eu ajudo às vezes alguns colegas, então um amigo vai ter um parto, eu vou lá e ajudo e faço. E eu gosto, são ainda pequenos gostinhos que eu tenho da obstetrícia, ainda participar um pouquinho, mesmo que eu não tenha um vínculo tão grande com o casal, porque muitas vezes é a primeira vez que eu estou conhecendo aquele casal. Então, esse pequeno vínculo ainda dá pra sentir. E um terceiro motivo é que a obstetrícia muitas vezes não escolhe hora. O paciente entra em trabalho de parto e é aquilo. E na reprodução humana, os procedimentos eles são muito marcados. Uma vez que eu marco a coleta dos óvulos, tem que ser naquele dia, naquela hora. Tá. Marcou a transferência do embrião, tem que ser naquele dia. Então é diferente quando você está no seu consultório, que você tem uma agenda cheia, e aí uma paciente em trabalho de parto, a sua secretária liga, eu ligo para a paciente e remarco todo mundo. E as pacientes entendem, tá, vai nascer alguém, tá tudo bem, uma outra fica brava, mas tem que entender. Tem que entender. Agora, se eu tenho uma coleta de óvulos, no momento que eu vou ter um parto, e aí? Nenhuma das duas eu consigo remarcar. Não. Nenhuma eu consigo pedir, espera aí 1 hora, 2 horas, vamos fazer amanhã, remarca para amanhã. Não dá. Não espera. Então, assim, no pequeno período que eu fiz obstetrícia junto com reprodução humana, foi emocionalmente muito desgastante. Assim, chegava uma paciente para entrar em trabalho de parto, sabia que naquela semana tinham 2, 3 coletas, eu estava no começo, eu falava, meu Deus, se entra em trabalho de parto, o que eu vou fazer? Aí tocava o telefone de madrugada, eu ficava desesperado, só chegava uma mensagem, o coração parava. Não dá. Assim, então, pode acontecer tudo junto, pode acontecer, né? E eu não quero deixar nenhuma paciente na mão. Claro que qualquer urgência pode acontecer, mas eu não posso, eu quis me expor o mínimo a esse tipo de urgência, então por isso eu preferi, mas eu adoro assim obstetrícia, eu adoro fazer parto, então eu tento ainda, sabe, ir pegando na carona com os amigos e ajudando um pouquinho, mas minha paciente mesmo eu não tenho mais. Tá. Por que você decidiu se expor nas redes sociais e mostrar seu trabalho? Isso foi uma coisa que eu demorei muito para fazer, tive uma luta interna, né, se valia a pena produzir conteúdo, se valia a pena colocar coisa no Instagram, no Facebook, fazer vídeo do YouTube, fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Qual que é a validade disso, né? Precisa, porque eu me formei para ser médico. Eu estudei lá 12, 13 anos, 14 anos para ser médico, entendeu? E não para ficar nas redes sociais, pondo foto, fazendo texto. Mas aí eu percebi que realmente o mundo está mudando, mudou e continua mudando. E as redes sociais, que antes eram uma coisa muito mais para você só se conectar e se divertir, também virou um local de se informar. Sim.
E as pacientes vão atrás disso, as pacientes procuram, as pacientes querem saber. E se eu não falar, alguém vai falar. Se eu não produzir conteúdo, alguém vai produzir. E tem pessoas ótimas produzindo conteúdo, mas tem locais de muito baixa qualidade. Antes eu brincava com as pacientes e falava assim, cara, não olha no Google. Que você vai ficar nervosa, você vai ficar preocupada, nem olha. Só que aí eu percebi que não adiantava, porque elas olhavam de qualquer jeito. Então eu mudei meu discurso. É assim, vai no Google, olha, eu incentivo que as mulheres olhem, mas você vai pegar as suas dúvidas e o que aparecer lá, e o que for diferente do que eu falar, você vai trazer para mim e a gente vai discutir. Porque eu não sou o senhor da verdade, eu posso me equivocar, eu posso falar alguma coisa de errado, eu posso me confundir, eu posso falar uma coisa e a paciente entender outra. Sim. Então, se gera alguma dúvida, a gente tem que esclarecer, e o local para você esclarecer isso é na consulta. Então, eu decidi produzir esse tipo de conteúdo. Eu me exponho, acho que, da minha vida pessoal muito pouco, porque não é objetivo. Às vezes, sei lá, às vezes eu estou numa festa legal com a minha esposa, que dá vontade a gente posta alguma coisa e tá tudo bem. Também tem amigos nas minhas redes sociais, assim como tem pacientes, tem seguidoras e futuras pacientes e ex-pacientes, tem de tudo lá. E, assim, eu coloco o máximo de conteúdo que eu consigo. Esse hoje é um esforço grande meu. Eu tenho dedicado muito porque eu percebi a importância disso para as mulheres e é muito legal às vezes receber, por exemplo, tem uma seguidora minha que ela nunca passou em consulta comigo, nunca. Eu nunca vi pessoalmente, eu nunca falei com ela pessoalmente, nem por telefone, nem nada. Mas ela assim, de vez em quando mandava algum questionamento e o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe que a gente faça as consultas pela rede social. Então, eu não posso responder uma dúvida, assim, eu tomo o remédio A ou o remédio B? Esse tipo de pergunta eu não posso falar, eu não posso responder. Mas o que eu posso falar, olha, o remédio A tem esse efeito assim, 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 tem esse efeito colateral. O remédio B tem esse efeito colateral. Em geral, eu passo para meus pacientes que têm tal quadro esse remédio, mas converse com o seu médico, porque pode ser que no seu caso tem alguma coisa que eu não estou sabendo. Seu médico é a melhor pessoa para te passar o remédio. Então, converse com ele. Então, sabe, esse tipo de coisa mais genérica, isso sim, isso pode, isso não tem problema. E assim, eu achava que isso não estava ajudando tanto. Eu sentia que, sabe, eu gostaria de falar mais, eu gostaria de orientar mais, mas é proibido, não pode fazer isso. Mas essa seguidora, ela me passou uns 2, 3 meses, ela mandou uma mensagem com o teste de gravidez positivo dela, ela conseguiu engravidar, algumas dicas que eu dei, outras coisas que talvez o médico dela falou, mas ela mandou para me agradecer por tudo que eu estava fazendo. Tá. E às vezes, sabe, eu sentia que eu não estava fazendo nada. E para ela foi muito. E eu senti que isso realmente estava acontecendo. Então é mais uma forma também de ter um impacto muito maior. Porque aqui no consultório é 1 a 1, né? A cada meia hora, 1 hora eu vejo uma paciente. Então a minha capacidade de impactar a vida das pessoas é limitada aqui no consultório. Por mais que eu consiga fazer uma transformação muito grande e tentar impactar da maneira mais positiva possível, são poucas pessoas. Sim, pensando em quantos brasileiros existem exatamente. Mesmo no mundo eu recebo às vezes mensagem em espanhol, sabe? Pessoas querendo tirar dúvida em espanhol. Então, sabe, gente da América Latina, da Espanha, tem uma seguidora de Londres que às vezes me manda mensagem. Sabe, você fala, eu tô aqui na minha casa, aqui no meu consultório, e tô conseguindo falar com pessoas em outro continente e eu tô, sabe, dando alguma coisa de valor. É muito legal, assim. Então, eu decidi ir fazer isso e tenho feito cada vez mais e acho que não vou parar nunca mais. Mas, ao mesmo tempo, você não coloca foto de paciente, foto de nenê depois que nasce, nada disso? É uma opção? Na verdade, é uma opção, mas é uma regra. O Conselho Federal de Medicina, como eu falei antes, que ele tem algumas regras. Essa é uma delas. E uma das regras, e não é uma área cinzenta dentro da reprodução assistida, dentro da medicina. Você não pode colocar foto de paciente, nem com consentimento. Então, assim, por que isso? Porque quando eu coloco a foto de um bebezinho, eu aqui no consultório segurando um bebezinho que eu fiz a FIV, que nasceu, assim, eu tenho várias dessas fotos, mas quando eu coloco aquilo na rede social, a pessoa que vê aquilo, ela olha e fala, eu quero esse bebê, eu quero o meu bebê.
e o Dr. Alexandre ele consegue isso. Me dá o bebê. Então eu vou lá para conseguir o meu bebê. E tudo bem. Só que aqui a medicina não é uma ciência de fim, é uma ciência de meio. O que isso significa? Eu nunca vou sentar aqui na frente do casal e prometer uma gestação. Nunca. É impossível fazer isso. A medicina não me permite isso. Nenhum tratamento é 100%. Eu vou inclusive falar, olha, você tem X% de chance de dar certo na primeira tentativa, na segunda tentativa, na terceira tentativa. Nesse tipo de tratamento você tem uma chance, naquele tipo de tratamento você tem uma chance. Mas a paciente não está vindo aqui comprar um nenenzinho. Ela está vindo aqui fazer um tratamento médico que vai possibilitar uma chance maior de gestação. É isso que ela está fazendo aqui. E quando eu coloco um bebê numa foto minha do Instagram, um casal que conseguiu a gestação, e eu estou dando pro pré-natal, eu estou induzindo na cabeça daquela seguidora que ela vai conseguir aquilo. Eu estou quase prometendo aquele resultado. E eu não posso fazer isso. Então, o Conselho de Ética do Conselho Federal de Medicina proíbe que os médicos coloquem foto de bebê. Tá. Aí você vai falar, mas eu vejo de vez em quando os médicos colocando. Sim. Não pode. Assim, não pode, isso está bem claro. Eu não coloco, nunca vou colocar enquanto tiver essa regra. Eu nunca vou fazer isso do ponto de vista de marketing. É ruim eu não colocar. Assim, traz muitas curtidas, muitos comentários. Com certeza aumenta o número até de consultas de pacientes procurando, porque você está vendo o resultado ali. E no meu caso, você não está vendo o resultado. Sim. Sim, você está vendo o conteúdo. Mas a rede social, a internet, é isso que é possível. Se um dia o Conselho Federal de Medicina mudar essa regra e decidir que está tudo bem, que é ético colocar fotos, aí a gente, antes e depois, por exemplo, na cirurgia plástica, também não pode. Não. Então, se um dia eles mudarem a ideia e falar, pode a partir de agora, tudo bem. Aí o pessoal vai ver uma enxurrada de fotos aí que eu vou colocar todas. Mas enquanto não pode, eu vejo assim, e de verdade, se eu colocasse, o Conselho Federal ia abrir um processo sigiloso, para eu sofrer alguma consequência real disso, é quase impossível. De verdade. Tá. É quase impossível eu sofrer algum, por exemplo, caçar o meu CRM, ou eu ter que pagar uma multa, é quase impossível isso acontecer. Então, eu poderia, assim. Só que quando a paciente me procura aqui no consultório, ela quer que eu faça tudo certo. Ela quer que eu faça desde a investigação, o tratamento, o acompanhamento. Ela quer que eu siga todas as regras. Ela não quer que eu faça as coisas da minha cabeça ou que eu dê um jeitinho. Ela quer tudo certo. Então, se na rede social, que para muitas pacientes hoje minhas, é o meu primeiro contato com elas. A porta de entrada. É a porta de entrada para ela vir aqui numa consulta comigo. Eu já estou fazendo uma coisa errada? Perde a credibilidade. Exato. E a reprodução humana é muita confiança. Quando o seu embrião está lá no laboratório, você não vê o embrião. E por mais assim, eu mostro a foto do embrião para a paciente no dia da transferência. Mas quem falou que aquele embrião é daquela paciente? Quem falou que aquele óvulo é daquela mulher, que o espermatozoide é daquele homem? Infelizmente, a gente tem exemplos trágicos de outras histórias, de outros tempos. Graças a Deus, hoje a gente não tem visto mais nada disso, até porque tem muito controle e muita inspeção para que nada disso aconteça, dessas calamidades. Mas mesmo assim, é muita confiança. E eu preciso que a paciente confie em mim. Então tem que ser desde o começo, assim, tem que ser... Parece pouco, mas é desde o post no Instagram, no Facebook, o vídeo no YouTube, até a gente conseguir uma gestação. A gente tem que ser ético em todo o tempo. Muitas mulheres têm optado pelo congelamento de óvulos. O que você acha dessa prática? Você recomenda? O congelamento de óvulos é uma área que vem crescido muito dentro da reprodução humana. Eu comecei a ter muito contato com a parte de congelamento de óvulos quando eu fui para os Estados Unidos. Depois que eu fiz a minha especialização em reprodução assistida, eu decidi ir para Nova York. Eu fiquei 1 ano lá num centro imenso, um centro em que passavam 100 casais por dia. Todos os dias passavam 100 casais em tratamentos de fertilização in vitro. Tá. Então, assim, um dos maiores centros dos Estados Unidos. Vários médicos muito importantes da área da reprodução humana estão lá nesse centro. Agora, no dia que a gente está gravando o vídeo, 2019, o presidente da Sociedade Americana de Reprodução Assistida é desse centro. Um dos primeiros médicos que desenvolveram a FIV, os trabalhos mais clássicos,
esse médico está lá. O médico que inventou a ICSI, que é aquela injeção do espermatozoide dentro do óvulo, aquela foto clássica, Sim. né? O médico que inventou essa técnica está lá nesse centro. Então, assim, é um centro referência imenso. E lá eu desenvolvi um projeto de pesquisa em que eu fiz o meu doutorado. E não sei se na hora que esse vídeo for pro ar eu já vou ter concluído. No próximo mês já devo defender e acabar o doutorado e finalizar. Mas lá nesse centro, em Nova York, eu percebi que tinha muita procura por congelamento de óvulos. Por que isso acontece, né? Porque as mulheres têm engravidado mais tarde. Elas têm postergado a gestação por todos os aspectos de sociedade, tudo que vem mudando, casamentos mais tarde. Mesmo o desejo de família. Antes as famílias queriam 4, 5, 6 filhos. Hoje é 1 ou 2. O casal que tem 3 já chamavam de louco. Com as 3 filhos tá louco, como você vai pagar a escola, como você vai sustentar essas crianças. E também outros aspectos, como a entrada no mercado de trabalho, educação, tudo isso foi muito positivo. Mas postergar a maternidade pode trazer alguns medos. Como você falou, a idade estava batendo. E esse medo é real. Realmente existe uma piora na quantidade e na qualidade dos óvulos. E o congelamento de óvulos é um tratamento que vem nessa direção para ajudar as mulheres a preservar a fertilidade. O que não pode ser confundido é que o congelamento de óvulos muitas vezes é colocado, e isso eu vi muito nos Estados Unidos, no Brasil eu não vi tão forte isso, mas para quem conhece o assunto, começa a perceber que tem algumas linhas indo para esse lado, que é o quê? O congelamento de óvulos ser colocado como um seguro da fertilidade. Certeza. Uma certeza. E como eu falei, não existem certezas dentro da medicina e muito menos dentro da reprodução assistida. Então o meu medo com o congelamento de óvulos é que a mulher ache que fazendo esse tratamento está garantido. Está garantido. E eu bato muito na consulta. Assim, talvez eu até tenha perdido o paciente por causa disso. Que eu falo, você não está garantindo aqui, você está dando uma chance no futuro se você quiser engravidar. Mas eu prefiro perder uma paciente do que iludir. Sabe? Falar, não, tá tudo bem. E aí, porque essa mulher vai voltar. Ou grande parte delas vão voltar aqui no consultório. E quando a gente conseguir ou não a gestação, isso vai vir nas minhas costas. Claro. Eu vou ter que dormir à noite sabendo que eu gerei uma expectativa naquela mulher que talvez dê uma certeza que não existia. Hoje, assim, tem muita procura. Eu faço muito congelamento de óvulos. Eu uso muito do tempo da consulta para explicar da técnica, mas para também discutir em relação a esse aspecto de qualidade, de como que funciona o tratamento. Mas assim, agora os pacientes começam a voltar. Agora as pacientes que congelaram os óvulos começam a voltar. Eu tive um caso recente agora que assim, foi maravilhoso, um dos casos que mais me emocionou, que é uma paciente com câncer de mama que congelou óvulos antes de começar a quimioterapia. E aí ela foi para a quimio, uma paciente super jovem, acho que ela tinha 33 ou 34 anos na época do diagnóstico do câncer. E ela congelou os óvulos e agora ela volta para utilizar esses óvulos, ela volta em menopausa. Então assim, a única chance dela eram esses óvulos. E aí a gente fez o tratamento e conseguiu a gestação, que foi muito legal. Então, eu sou muito entusiasta do congelamento de óvulos, não me entenda mal. Assim, eu gosto muito da técnica, eu defendo a técnica. Quando eu sou chamado para dar aula sobre congelamento de óvulos, como eu fiquei lá em Nova York, eu estudei muito a preservação de fertilidade, então eu sou chamado em grupos de oncologistas e ginecologistas para discutir esse assunto. Mas tem que tomar cuidado, não é uma festa, né? Não é um oba-oba. Por que eu falei que em Nova York eu vi muito disso? Lá tinha um evento que era uma festa. Uma festa. Champanhe, petiscos, DJ, as mulheres lá bebendo, conversando, e de repente aparecia alguém e fazia uma propaganda sobre congelamento de óvulos, e na saída você podia já se inscrever pro congelamento e já pagava até. Se pagasse na hora, tinha desconto. É uma loucura, sabe? O congelamento é um tratamento médico. Sim. Você não vai tomar uma decisão... a seriedade do tratamento, né? Você não vai tomar uma decisão de fazer um tratamento no meio de uma festa bebendo champanhe. Sabe? Então, só esse o cuidado que a gente tem que ter. Mas é um tratamento maravilhoso que tem ajudado muitas mulheres, que tem dado uma segurança mesmo que parcial, mas tem dado um pouco de tranquilidade para algumas mulheres para seguir a sua vida e ter uma chance de gravidez no futuro. Fala um pouquinho da FIV. Quando você opta por fazer esse tratamento numa paciente,
Por que você está optando por isso e quais são as partes que você gosta desse tratamento? A gente tem alguns critérios, né? Eu sempre brinco com as pacientes que aqui não é um consultório de FIV, é um consultório de reprodução humana. Sim. Porque a FIV, a fertilização in vitro, é o tratamento que mais se fala na mídia, os pacientes mais querem saber, que tem mais conteúdo na internet, porque é o tratamento mais complexo, é o tratamento mais completo e é o tratamento que dá mais chance de gravidez. Mas existem alguns critérios. Tudo em medicina a gente tem que ir por etapas e tem que avaliar cada caso individualmente. Mas a FIV, assim, tem várias etapas, como você falou, e assim, talvez o que eu mais gosto da FIV, tem duas etapas que são muito cruciais, né? O momento da captação dos óvulos e o momento da transferência do embrião. Assim, acho que óbvio que eu mais gosto é ver o teste de gravidez positivo. Claro. Assim, aquele momento em que eu entro no sistema do laboratório e está lá disponível o exame, e eu clico e fica lá a internet pensando, é uma eternidade, né? Você fica ali, aí quando tem um positivo, sabe, é demais, assim, né? É uma sensação que eu fico pensando, assim, ansioso para ligar para o casal e dar notícia, sabe? Falar, putz, conseguimos, chegamos lá. Então, assim, é muito legal, é maravilhoso esse momento. Óbvio que esse aí é o melhor de todos. Esse telefonema é incrível. Esse telefonema é incrível. É demais. Receber a ligação do beta positivo, acho que é a melhor ligação. A gente teve os dois momentos. A gente teve o negativo e o positivo. E receber a ligação do positivo é incrível, assim, o telefone toca, eu nunca vou esquecer essa cena, o telefone tocando em cima da mesa, eu fiquei ali olhando o seu nome escrito e eu olhando e eu pensando, o que será que ele vai me falar, o que será que ele vai me falar? E eu atendi e você falou, você viu o seu exame? Tá grávida. E é incrível, eu nunca vou esquecer. Mas no tratamento em si, assim, tem duas etapas muito críticas, que é a captação dos óvulos e a transferência do embrião. Na captação, a paciente está anestesiada e eu entro com uma agulha dentro do ovário da paciente para pegar os óvulos. Só que eu não vejo os óvulos. O que a gente vê são os folículos. O folículo é como se fosse a casa do óvulo. É uma estrutura que fica cheia de líquido e o óvulo, na hora da coleta, ele está boiando lá dentro. Tá. Só que o óvulo é microscópico, eu não vejo. Então o que eu faço? Eu entro com uma agulha naquele óvulo, no folículo, e começo a aspirar o líquido que vem lá de dentro, na esperança de puxar o óvulo. É quase um ato de fé, assim, que você entra e aí eu vou passando isso para a embriologista e a embriologista vai olhando no microscópio procurando onde estão os óvulos. É um momento bastante tenso, assim, tem muita gente que, assim, eu gosto do procedimento, é um procedimento legal, mas é muito tenso essa hora, assim, é difícil para mim. Agora, uma segunda parte que talvez seja a etapa que eu mais gosto é a transferência embrionária. Então, depois da coleta, é formado um embrião no laboratório, esse embrião é cultivado na estufa durante 3 a 5 dias e depois desse período a gente transfere o embrião para o útero. Existem algumas peculiaridades, acho que não é o objetivo aqui falar do tratamento, mas tem um momento que a gente vai colocar, que eu vou colocar o embrião dentro do útero, ou o embrião ou os embriões. E esse já é o momento em que a paciente está acordada, e que muitas vezes o parceiro ou a parceira ou algum familiar, eventualmente é uma produção independente, mas ela pode ter um acompanhante junto lá na hora da transferência, em geral a pessoa que está envolvida naquele tratamento também, e eu coloco um catéter por dentro do colo do útero, até o fundo do útero, e coloco os embriões lá no fundo. Isso tudo é feito guiado por um ultrassom abdominal, então tem alguém fazendo ultrassom e eu vou colocando o embrião lá dentro, e a gente consegue ver. E o embrião vem dentro de como se fosse uma seringa e eu injeto ele delicadamente no fundo do útero. Tá. Esse movimento que a gota sai de dentro do catéter, assim, é a melhor sensação que a gente tem na hora do tratamento, assim, é o mais gostoso de ver lá, meu trabalho acabou agora, sabe? Eu fiz tudo o que eu podia. Agora, tem gente que fala que é natureza, tem gente que fala que é Deus, tem gente que fala que é universo, energia, cada um vai acreditar em alguma coisa. Mas naquela hora o meu trabalho acabou, sabe? E a transferência em si é o momento que eu acho que eu mais gosto. O momento que sabe, o mundo para, na hora que eu injeto aquela gotinha que vai pro fundo do útero.
É muito legal. É só esperar. Agora é só esperar, exato. Você falou um pouquinho como é legal dar a notícia do beta positivo. E ao contrário? Esse negativo, ele é muito duro. Porque é duro para você também dar o negativo, né? Sim. Por mais que não sou eu, né? Não é o meu beta que veio negativo, não é meu nome lá na dona do exame. Sim, eu vivo disso, né? Tanto financeiramente quanto de trabalho, tudo. E eu preciso que meus pacientes tenham resultado. Sim. Então, quando eu tenho negativo, só do ponto de vista comercial já é horrível. Sim. Mas não é o pior. Porque você está envolvido com aquelas pessoas. Sim, porque numa FIV, do momento que eu começo o tratamento, a primeira consulta, até o beta-HCG, eu no mínimo, eu devo ter visto a paciente no consultório, lá na clínica, pelo menos 10 vezes. Tá. Isso vai demorar 2, 3 meses. Então, durante um período curto de tempo, eu vejo praticamente ela uma vez por semana. Sim. A gente não vê nossos amigos uma vez por semana. Sabe? Às vezes você não vê o seu pai uma vez por semana. E aqui no consultório eu vejo, na mesma semana, às vezes eu vejo 5 vezes a paciente, 4 vezes. Impossível não criar uma relação, né? Impossível. E você vê, sabe, aquele casal está depositando os sonhos dele em cima de mim. E eu preciso corresponder. E infelizmente os tratamentos de reprodução assistida hoje, eles não dão 100%, longe disso. Tem casos, dependendo de casos, que... Vou falar, a chance daquele casal é 10%. Ou seja, cada 10 casais iguais àquele, só um vai engravidar. 9 eu vou ter que ligar e falar, não deu certo. Então, é muito difícil, assim, eu tive que me preparar um pouco até psicologicamente para isso. No começo, quando eu atendi um tempo numa clínica, que eu tinha pouquíssimas pacientes minhas, e eu acompanhava muito um outro médico, que foi um grande mentor meu, assim, eu aprendi muito com ele. Só que as pacientes não eram minhas, eram dele. E por mais que eu me envolvia no tratamento, eu também queria que elas engravidassem. Quando eu tinha um negativo, eu não sentia toda a responsabilidade. Era uma responsabilidade quase compartilhada. Mesmo que fosse 50% do médico desse meu antigo chefe e 50% meu, já estava dividindo. Sim. E era mais que isso até, porque ele era o médico oficial da paciente, ele que tinha feito a transferência, na maioria dos casos, não era eu. Tá. Eu acompanhava, eu ajudava, mas eu não fazia tudo. E eu não sentia tanto o peso do negativo, do beta negativo. Quando eu comecei a atender no consultório sozinho, eu comecei a ter os meus casos e que era 100% comigo. Era 100% nas minhas costas. Foi muito difícil. Porque um médico excelente de reprodução assistida, na média, vai ter 50% de gravidez. Tá. Um médico excelente. Então, assim, metade dos seus casos, pelo menos, você vai ter que, em algum momento, dar um negativo. Seja porque a coleta não foi boa, não teve óvulo suficiente, seja porque o embrião não desenvolveu na estufa, ou seja porque a gente estava esperando 10 embriões e só teve um. Isso acaba sendo um parte negativo, né? Sim. Não é o beta negativo, mas é uma frustração que gera. Isso vai acontecer todos os dias no consultório. Sim, ou praticamente todos os dias. Vai ter alguma coisa que não vai exatamente do jeito... que não é que a gente não esperava, porque a gente espera um negativo. A gente sabe que isso pode acontecer, mas não é o que a gente quer. Sim, claro. Então vai ter essa frustração do negativo. Assim, acho que a primeira coisa é entender isso. Entender que, mesmo que eu faça o meu melhor, vai ter parte das pacientes que não vão engravidar, que não depende 100% de mim, que não está na minha mão. Uhum. Sabe? E o casal precisa entender isso também. Porque se o casal começa o tratamento tendo certeza que vai dar certo, se vier um negativo, o tombo é muito grande. Não é que a gente não tem esperança, pelo contrário. Tem muita. No momento que a gente começa o tratamento, eu quero 100%. E eu vou atrás disso, eu vou fazer de tudo para que aquele casal tenha 100%. Mas até a gente começar, o casal precisa entender qual que é a chance dele. Bom, mas que começa, não importa mais se é 10%, 20% ou 90%. A gente quer que engravide. Que dê certo. Mas se o casal entende, em geral, assim, é mais tranquilo, um negativo. O tombo acaba... Sempre tem. Do casal e meu, assim, sempre tem. Mas a altura para o chão é menor, sabe, da queda. E às vezes até... Assim, eu estou tão envolvido no tratamento que eu sinto que a paciente me consola, que não deu certo.
Sabe, eu começo a falar e não sei o que, ela fala, não, doutor, mas a gente sabia que tinha chance de não dar certo, tá tudo bem, a gente tem embrião ainda congelado. Eu falo, não, é isso mesmo. Era eu pra te falar isso, não era você pra falar isso. Inverteram os papéis. Inverteu. Mas precisa ter muita calma, assim. Precisa entender as nossas limitações como ser humano, da medicina e tudo isso. Você já recusou algum caso? De paciente? Sim. Assim, de falar, olha, vai embora, tchau. Não dá. Isso nunca aconteceu. Tá. O que acontece, às vezes, é que tem alguns casos que a chance de gestação é muito pequena. Sim, muito pequena mesmo. Tipo, estimado menos de 5%, menos de 3%. E não é um tratamento barato, né? Sim. E de todos os aspectos. Eu falo que o investimento no tratamento é muito grande, físico, emocional, psicológico, familiar, social, tudo. Financeiro, tudo. Então, assim, quando o paciente vai para o tratamento, quando a chance dela é muito baixa, eu fico muito angustiado de que ela faça. Então, já aconteceu de paciente chegar aqui, assim, muito tentada a fazer e sair daqui falando, não, eu entendi, eu não vou fazer o tratamento, então eu convenci a paciente a não fazer o tratamento. Não se fala assim, eu não vou fazer dito nenhum, tchau. Isso, o que aconteceu já poucas vezes, mas já aconteceu, é chegar paciente aqui para engravidar que tem uma doença de base muito grave. Então, ela queria engravidar, só que ela tem um problema de saúde muito grave, em que uma gestação vai colocar em risco a vida dela. Tá. Então, teve uma paciente que queria muito engravidar e que ela tinha uma doença, assim, gravíssima. E aí eu tive que sentar com ela e a gente ficou assim umas 2 horas conversando e no final eu convenci ela de não engravidar e o que a gente fez nesse caso é utilizar um útero de substituição, que é a barriga de aluguel ou barriga solidária, que a gente pegou os óvulos dela, que essa parte tudo bem, fertilizamos com o sêmen do marido dela e colocamos no útero de uma parente dela. E aí essa parente pôde engravidar, ter o parto e ter uma gestação segura. E o filho foi da paciente, obviamente o filho é dela e tá tudo bem, e ela tá super feliz. A gente não expôs ela àquele risco tão grande. Eu acabei assim, negando o tratamento, e mesmo se ela falasse assim, não, eu quero fazer, essa paciente em particular eu não faria. Porque é muita responsabilidade. E é um casal que chega saudável aqui, eu não posso devolver ela numa situação gravíssima. Sim. Assim, até de morte. Eu não posso... Eu não conseguiria dormir à noite, entendeu? Então, esse caso, se ela não tivesse voltado atrás, eu teria recusado o caso. E ela pode procurar outro profissional pode decidir fazer ou não. Mas, enxotar a paciente do consultório, isso nunca aconteceu. Tá. Você trabalha no HC, um hospital público, e tem um consultório particular. Isso. O que você vê de diferente? Quais são as maiores diferenças que você vê? É muito interessante esse contraste, né? Que às vezes de manhã eu estou num hospital público fazendo tratamento de reprodução assistida e à tarde eu estou aqui no consultório, tratamentos particulares. Do ponto de vista técnico, não tem nenhuma diferença. Tá. No HC, assim, são pacientes que, se não fossem pelo sistema público, provavelmente não conseguiriam fazer um tratamento, não teriam condições financeiras de fazer um tratamento. Então, é muito bom poder fazer parte disso, poder ajudar esses pacientes fornecendo meu trabalho lá. Eu sou voluntário, eu não sou contratado lá, eu trabalho como voluntário e é muito legal. Assim, tem uma limitação grande de entrada, tem todo um sistema que a paciente tem que passar via posto de saúde e assim, encaminhada para lá. Precisa ser encaminhada e graças a Deus é assim, porque senão todo mundo tentaria dar um jeitinho de colocar algum conhecido, porque não é um tratamento barato, então mesmo uma pessoa de classe média tem grande dificuldade de pagar um tratamento. E é um hospital referência, né? E é um hospital referência, é o maior hospital da América Latina. Exatamente. Então tem todo esse sistema, felizmente, para ter o controle necessário, que é importante, mas assim, é muito legal ver esse contraste. No final das contas, não importa, né, quem que você está ajudando, um beta positivo é maravilhoso, ou você precisa acolher, isso foi uma coisa que a gente não falou do negativo, mas tem isso. É importante acolher o casal que tem o negativo. A gente sabe que os tratamentos podem não dar certo,
A gente se prepara para isso, mas quando vem o negativo é muito duro. Então, faz parte, sabe, acolher e às vezes alguns casais não vão conseguir engravidar. Podem fazer quantas tentativas forem, tem alguns casais que não vão conseguir. Então, também levar esses casais para uma situação em que eles talvez aceitem o que está acontecendo e pensem em outras alternativas de se completar, seja viajando, seja adotando uma criança, que é um caminho maravilhoso, Sim. seja viajando pelo mundo, tem alguns casais que fazem isso, tem alguns casais que decidem adotar 5 cachorros e formam aquela família... tudo bem. E tá tudo bem. Então, tem vários caminhos. Eu vi uma aula lá num congresso europeu que eu fui, que foi uma paciente, foi uma mesa só de pacientes, não tinha nenhum médico na mesa. Tá. Então não foi uma aula teórica, né, técnica. Foi uma aula da paciente trazer a experiência dela. E foi, de verdade, foi uma das melhores mesas que eu participei. E teve uma das palestrantes que ela falou que ela fez um tratamento, não deu certo, era uma paciente jovem, era uma paciente que se ela repetisse mais 1 ou 2 vezes, estatisticamente ela ia engravidar, mas ela parou. Ela falou, aqui é o meu limite, eu não vou mais. É justamente por isso que a gente falou, pelo desgaste. O desgaste é muito alto. Sim, sim. Então, a diferença que tem no consultório para o SUS é porque lá existe uma limitação de número de tentativas. Porque o sistema tem algumas regras e, assim, um dos piores dias da minha vida foi precisar dar alta para uma paciente lá. Porque aqui no consultório, às vezes a paciente não volta e por uma questão financeira, só que lá a paciente sente que ela tem a chance, e a única chance da vida dela. E às vezes quando tem tratamentos que não dão certo e você precisa dar alta para aquela paciente, triste. Você sente que você acabou com o sonho dela. E obviamente tem regras que a gente precisa seguir, claro. E tem que vestir uma armadura às vezes e ir em frente e enfrentar a situação. Mas isso era uma coisa muito sofrida. Mas sim, do ponto de vista técnico, o mundo inteiro, mesmo lá nos Estados Unidos, que eu acompanhava os casais lá, aqui no consultório particular, o tratamento é o mesmo, não muda nada. Às vezes no consultório você consegue ter um pouco mais de requinte, você usa uma medicação que no SUS você não tem disponibilidade, mas é a mesma coisa. Pra gente fechar, o que você queria, o que você gostaria que suas pacientes soubessem sobre você que você nunca falou? Uma das coisas assim que eu sinto muito é quando a paciente tem um beta negativo, eu tenho medo, sabe, da paciente achar que eu ou não estou valorizando a dor dela, ou o contrário, ou que por que ele está sofrendo tanto? Não foi ele que não engravidou, fui eu, sabe? E esse meio termo é muito difícil, porque a gente está sofrendo, mas eu também não quero... Assim, eu me coloco na pele da paciente, eu tenho o meu negativo também, que eu não consegui o meu objetivo, que era que aquele casal engravidasse, mas assim, o que eu gostaria que a paciente soubesse que a gente sofre também, né? O médico, o especialista, a gente sofre muito também quando tem esse negativo, e que a gente faz de tudo, assim... Tá junto, né? Exato, a gente dá o sangue para que o casal consiga a gravidez, ou que a paciente que vai congelar os óvulos, para que ela tenha a esperança no futuro e que a gente consiga um resultado no futuro. E não tem como ser diferente, sabe? Não tem como a gente fazer pela metade. Foi desde o começo, né? Desde o dia que eu decidi ser médico, sim, desde o dia que eu decidi ser ginecologista, até hoje, não dá para fazer pela metade. E por ser de verdade, né? Sim. Essa é a opção. É isso mesmo. Obrigada. Não, muito legal. Adorei o bate-papo. Acho que foi melhor do que eu ficar só falando aqui. Você trouxe coisas aí muito, muito legais. E eu espero que todo mundo tenha gostado também. Esse episódio a gente fica por aqui. Esse episódio a gente vai disponibilizar tanto nas mídias de podcast quanto no YouTube. A gente vai colocar o vídeo, vai estar disponível. Então vai no YouTube, se quiser, deixa o seu comentário, quanto que você gostou. Se tem alguma coisa que eu não falei aqui, pode deixar dúvida lá que eu vou responder. E fiquem ligados nos próximos episódios, vou falar de bastante coisa técnica, bastante conteúdo interessante. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse podcast, tá bom? Obrigado, Ale. Obrigada.